já um jatinho para você fazer suas viagens para o Brasil, sem você voo de carreira, quando for se apresentar a seleção. O Neymar ficou entusiasmado. E você vai ser número 1. Ele falou, isso é uma alusão, que ele não seria número 1 no Barcelona. Porque, por causa do Messi. Aqui no PSG você será o número 1. Tá bom, ficamos lá 2 horas conversando com ele, brincando, ele contando história. E viemos embora. O Neymar foi para Las Vegas, depois veio para São Paulo. E em julho esteve aqui. Ele parou o jatão dele aqui. Eu falo jatão porque não é jatinho, é um avião um 767. Sim. Lá em Guarulhos. E ele esteve aqui no hotel, se acomodou aqui, chamou o pai do Neymar e eu para poder cumprir. E ofereceu um valor absurdamente fora da realidade. Quanto? 40 milhões de euros. Ano, livre. E o Neymar renovou, que ele ganhava 9,5 no Barcelona. Naquele momento, até julho, agora o salário dele é 9,5 de euros livre. Ele renovou por um valor inferior à proposta do PSG. Vocês avisaram o Barcelona naturalmente e o Barcelona teve que tomar essa atitude? Não foi avisado. O contrato do Neymar estava para vencer daqui 2 anos, só venceria em 2018. O Barcelona chamou ele para renovar. É claro que aí que entra o empresário, deixei vazar na imprensa que eu tinha uma proposta do PSG. Ou melhor, na reunião em Ibiza, uma pessoa do Barcelona ligada ao Neymar soube. Então chegou no Barcelona que houve essa reunião. E até com fotos. Quanto que o Paris Saint-Germain pagaria de multa rescisória? 190 milhões de euros ao Barcelona. O Barcelona iria embolsar 190 milhões de euros pela rescisão do contrato. E seriam 5 anos de contrato para o Neymar? 5 mais 1... Mais 200 milhões. Exatamente. Então, claro, você barganhou com o Barcelona por causa da oferta, né? Aí o Neymar pai negociou com o Barcelona para que ele ficasse. E eu negociei com o PSG para que ele fosse. E, claro, sempre apoiando na proposta que nós tínhamos do PSG. O PSG não se sentiu usado por você nessa história? Sempre, desde o começo, eles falaram isso. Não é uma jogada para você falar. Se for jogada para dar um up aqui no valor do Neymar, eu uso o Real Madrid, que estava em cima. O Manchester United, que mandou também um valor enorme. Então, nada melhor do que usar o Real Madrid, porque é o maior concorrente do Barcelona. Então, não é. O problema é que tem que ter um projeto para o Neymar. Vocês querem que o Neymar seja o número 1 do mundo. Ótimo, isso já é um grande projeto. Mas ele pode ser o número 1 do mundo no Barcelona. Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain. Das 3 propostas, qual que você sentiu o Neymar mais balançado? PSG. Mais que Manchester United? Porque o Florentino não foi falar com o Neymar. E nem o CEO do Manchester United. O Nasser Khelaifi foi falar com o Neymar, lá em Ibiza. E você chegou a falar para ele, vai? Falei para ele que ele seria o maior salário de futebol do mundo, que nunca, jamais seria ultrapassado por jogador de futebol. 40 milhões de euros por ano. O Messi hoje vai estar renovando, se não me engano, vai chegar a 20 e poucos milhões. O Cristiano Ronaldo renovou agora, passou para 24. Esses valores me confundem um pouco. E, obviamente, você pensa muito no seu lado, imagina, porque se é 10% que vale para a Europa, vale para o Brasil. Mas nesse caso não se paga 10%, se paga menos, por um valor tão grande, né? Talvez metade. Enfim, o negócio não rolou porque o Neymar, mais uma vez, preferiu ganhar menos que no Barcelona. Você tinha certeza quando... Como surgiu a tua relação com o Neymar? Eu fui apresentado ao pai do Neymar pelo Betinho, que é um... Salão, o treinador do Salão, né? Que me apresentou o Robinho e falou para mim, o raio caiu 3 vezes no mesmo lugar. Pelé, Robinho e Neymar. Sem comparar um com o outro, mas o Robinho não teve a trajetória internacional que o Neymar está tendo, mas você acha que ela foi justa com o futebol do Robinho? Eu acho uma injustiça falar que o Robinho não teve sucesso no Real Madrid. O Robinho saiu do Real Madrid, eu estava lá, fui eu que fiz a transferência para o Manchester City, que na época era para o Chelsea, vocês se lembram disso? Porque ele não estava feliz jogando lá por causa desse problema que eu disse. O Ronaldo tinha saído, etc. Porque ele era o melhor jogador do time, tanto é que o presidente na época, o Ramon, me chamou e disse, vamos renovar o contrato. O Robinho não queria. O Robinho ainda teve uma declaração que ele disse, eu vendo pastel na feira e não renovo com o Real Madrid.
Mas a minha pergunta não foi essa para você. A minha pergunta é se você acha que a carreira que ele teve, ou o que se diz da carreira dele teve, é justo com o futebol que ele tem. Sim, Ele foi o que ele devia ser nesse período da Ele Europa? não foi primeiro do mundo, não foi. Mas ele chegou a jogar e foi o grande nome do Real Madrid durante 3 anos. Tá. Então eu acredito que ele ganhou muito dinheiro. Mais ou menos, né, Wagner? Ele não foi o maior nome do Real Madrid durante 3 anos. Na hora, quando ele estava lá, quem era? O Zidane jogava com ele. Só que o Zidane já era, Ronaldo. né? Já tinha sido. Mas ele foi o grande no ícone lá. Eu lembro esses jogos dele maravilhosos. Ele era um... Não foi nunca relacionado entre os 3, não foi. Mas você tem esse tipo, desculpa, só para completar esse assunto aqui, você tem esse tipo de diálogo com o jogador, ou com o pai do jogador, ou com a pessoa do jogador? Por exemplo, não sei se é o caso do Robinho. Cara, você não está jogando o que você pode. Poxa, chega um pouquinho mais cedo, não pira. Joga a bola, joga o seu futebol. Não só porque você está pensando no negócio, mas porque você está pensando nele. E, claro, as coisas caminham juntas. Existe esse tipo de diálogo? Existe, claro, sempre. E eles te ouvem? Algumas vezes sim, outras não. Normalmente eu falo muito com os pais. Eu me lembro que o Robinho, ele tinha, o Filipão falava com ele porque estava no Chelsea, queria levá-lo para o Chelsea. Ele não foi para o Chelsea porque o Chelsea se adiantou e colocou no site uma camisa número 7 à venda com o nome Robinho. Isso é público. E o pessoal do Real Madrid... Antes de assinar. Antes de assinar. Nós estávamos conversando. Enfim, aí no último dia, ele então, como não foi para o Chelsea, aí apareceu o City, que estava formando o time. E o Robinho foi o grande nome, pagaram 45 milhões de euros. Então, mas isso mesmo, o Robinho queria ir para o Chelsea, claramente. Eu queria. Aí foi influência sua que ele foi para o City. Até porque o Real Madrid não queria vendê-lo para o... Isso foi no dia 30... no dia 1º de agosto. 1º de setembro, porque 31 de agosto caiu no domingo, que foi o último dia da janela. Então, quando cai no domingo, passa-se para a segunda. Era as últimas horas, era 11 horas da noite em Madrid, nós estávamos negociando ele com o City. Então, mas aí foi o motivo que vocês romperam? Eu com o Robinho? Sim. De jeito nenhum. Então, porque o Robinho é meu amigo, tudo. Rompemos, aí é um problema de ordem pessoal. Eu me separei e é uma coisa chata de falar, porque a minha ex-mulher era muito amiga da mulher do Robinho e houve um problema de ordem de família. Eu só estou tocando nesse assunto porque você, em uma entrevista, já falou disso para mim, partiu de você, iniciativa sua. Você teve que recomeçar do zero depois da separação? Eu tive um problema, na separação eu perdi tudo e eu que errei. Eu me separei, eu já tenho 2 filhos com uma outra mulher, e uma família sólida, tudo, mas a bola segue. É público que você tem uma relação muito próxima com Florentino Pérez, muito poderoso, presidente do Real Madrid, enfim, um empreendedor na Espanha. E você acabou de contar que você usou o Real Madrid para fazer a negociação do Kaká com o Milan. Eu me lembro que você levou o Lucas Moura para assistir um jogo do Real Madrid. Os pais. Os pais do Lucas, é verdade, ele não estava, você tem toda a razão. E a mesma coisa com... Teve mais um jogador, o Neymar, só o Neymar, que ele chegou a fazer ali um período de estágio, quando muito menininho, no Real Madrid. Como é que o Florentino continua sendo seu amigo? Cada caso é um caso. Quem chamou o Lucas Moura lá, que queria o Lucas Moura, não era o Florentino, era o Mourinho. Mourinho é apaixonado pelo Lucas Moura. Tanto é que agora no Manchester, ele também quer o Lucas. E eu fui, então, o presidente me ligou, vem aqui, eu falei, vou levar os pais do Lucas, foi o pai e a mãe. Ficamos lá uma semana por conta do Real Madrid, fomos em Valdebebas, fizemos a reunião com o Mourinho, que falou que queria o Lucas lá. Por que não deu certo? Porque o Real Madrid tinha, por causa do fair play, tinha uma verba. E naquele momento o Manchester United queria pagar 35 milhões. Já tinha acertado comigo e com o Juvenal. Quando o Leonardo me ligou e falou, eu pago 43. E ele foi para o PSG. Putz, mas o Manchester, agora com o Mourinho, ainda quer o Lucas? Ele tinha que ir, por que não vai, cara? Procuraram, porque ele tem um contrato, nós renovamos o contrato. O PSG fica essa coisa meio mal resolvida, não sei a tua visão, mas não é? Renovamos o contrato ano passado. Agora, Dan, morar em Manchester e morar em Paris... eu sei, cara, mas você vai jogar, né? Manchester United e jogar no Paris Saint-Germain? Hoje o Paris deu uma... Será? O Paris ficou entre os 5, né, na última Champions. Não, o Manchester nem está nessa Champions, mas é o Manchester United, né?
Sim, mas eu acho que o PSG técnico está... que gosta do jogador, o que parecia não acontecer no PSG. Eu acho que o Lucas, se jogasse na Inglaterra, tem muito a cara dele, futebol inglês, ele se daria melhor. É verdade. A impressão que dá é que a carreira dele no Paris Saint-Germain, embora ele não esteja mal, ele joga direitinho, é que deu uma estagnada, né? Ele ficou com o antigo treinador, realmente o treinador não ia muito com o futebol dele, porque colocava em poucos jogos e quando colocava já era 30 do segundo tempo, é impossível. Claro. Você tinha certeza que o Neymar ia ser o que ele é? Absoluta. Como também do Robinho, como também do Kaká. Qual é a diferença do Neymar para os outros, além do talento? O Neymar é muito mais atrevido, ele é muito mais seguro. Ele, desde pequeno, eu via jogos dele quando ele tinha 13, 14 anos, eu falava para o pai dele, me lembro de um jogo em Batatais, do Sub-13 do Santos, eu falava para o pai dele, falar para ele vibrar menos e ser menos atrevido, porque eles vão quebrar a perna dele. O pai dele falava, é o que ele gosta de fazer, é o que ele sabe fazer. Daí, eu ficava com pena, eu ficava o tempo todo preocupado com ele durante o jogo, que eu achava que eles iam quebrar ele. E ele não se intimidava, ele ia para cima. Isso é que fez o Neymar ser hoje. Tanto é que a bola que ele pega lá, a palavra que a gente usa é que ele fica louco. Pega a bola e fica louco, quer passar todo mundo. Às vezes dá certo, às vezes não. É verdade, eu vi ele contando isso numa entrevista, acho que na época da Copa do Mundo ainda, que ele treinava pelo Santos, mas chegava em casa e o pai fazia coisas com ele no quintal de casa que não tinha feito no treino. Chutar com a esquerda. O pai dele foi jogador, né? Foi. O pai dele era obsessivo, era por essa formatação do craque. Eu gosto de dizer que houve, parece até idiota dizer isso, né? Mas que houve esforço, que houve trabalho além do talento. Houve um aprimoramento, no caso conduzido pelo pai. É isso mesmo? O pai dele, por ter sido jogador, era muito exigente. O pai dele fala com ele antes de começar o jogo, em qualquer lugar do mundo que seja o Neymar, o pai pode estar próximo ou não, ele liga para o pai do ônibus na hora que está indo para o estádio, eles fazem uma oração juntos, e o pai dele fala tecnicamente do jogo também. Olha, amanhã você vai pegar aí o zagueiro da Colômbia, deve ter falado ontem, né, que é muito mal da perna direita dele, não é boa, dando um exemplo. Sim. Então você cai para cima dele lá, que a perna direita dele não é boa, ou então você cai para o outro lado. O pai dele dá as coordenadas do jogo. É uma coisa que eu nunca tinha visto com pai nenhum. E ele ouve atentamente. Quando me lembro de um jogo do Santos e Palmeiras no campo do Nacional, aqui sub-16, sub-15, e o Neymar foi mal. O Neymar não conseguiu jogar e perdeu de 1-0 o Santos. O pai dele foi do vestiário até o restaurante ali perto do Palmeiras, falando no ouvido do moleque. E o moleque chorava. O pai dele não vai gostar de saber que eu estou falando isso, mas eu digo que é a verdade. O pai dele foi do campo do Nacional até a churrascaria perto do Palmeiras, falando no ouvido dele que ele fez uma péssima partida, que era para ele parar de jogar bola, porque estava jogando sem prazer, sem felicidade, estava morto no campo. E o moleque chorando. Eu peguei ele assim, abracei o menino e falei, deixa seu pai para lá, seu pai é um bobão. Brinquei assim com ele. Depois o resto é consequência. Wagner, você deu uma cornetada muito forte no Filipão durante a Copa de 2014 e tomou a bronca pública do Neymar, né, numa entrevista coletiva. No próximo bloco você responde essa. Boa. Eu vi até que você baixou a cabeça, você ficou aliviado com o intervalo que eu dei agora. Eu vou até tomar água. Da luz. Estamos de volta. A gente estava falando sobre a Ucrânia, Rússia. Daqui a pouco a gente entra nesse capítulo, mas você encerrou o bloco passado. A sua cornetada no Filipão, que já vinha ali de uma história com o Lucas Moura na Copa das Confederações do ano anterior. Sua cornetada foi durante a Copa. Não, foi após a Copa. Foi depois do 7-1 e dos 3-0? No mesmo dia do 7-1. Do mesmo dia do 7-1. E aí, 2, 3 dias depois... Peraí, para quem não lembra, o Wagner tuitou: velho, arrogante, me ajuda, Wagner. Ultrapassado. Não, eu até me arrependo de algumas coisas. Eu vou dizer o que eu escrevi. Que para ser técnico da seleção brasileira precisava ter 6 quesitos. Primeiro, treinar a seleção de Portugal e não ganhar nada. Segundo, ir para o Chelsea e ser mandado embora. Terceiro, ir treinar o Uzbequistão. Quarto, voltar para o Brasil, pegar um time na Série A.
que era o Palmeiras. E quinto... E abandonar antes do rebaixamento? Abandonar, sair antes do rebaixamento um mês antes de cair, como caiu. E a última, eu acho que eu exagerei, eu estava... que ele era arrogante, prepotente e tal. Até uma coisa chata, eu me arrependo, já pedi desculpa publicamente, mas... Porque essa é pessoal e não do trabalho. É verdade. O que eu falei até então, tudo é fato. Menos a última, o sexto, que eu errei. E por que eu fiz isso? Eu estava lá no Mineirão com meu filho, que naquela época tinha 4 anos, chorando, porque ele perguntava, papai, mas não vamos ganhar? Vai estar 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, e o moleque lá, segundo tempo, a Suzana Wermer sentada ao meu lado lá, que era a esposa do goleiro do Brasil, do Júlio César, ele pôs o pé aqui de um lado e dormiu no meu colo, ficou o segundo tempo inteiro dormindo, e quando acabou o jogo, aquela decepção toda lá, e eu fiquei muito triste com isso e escrevi isso aí de raiva. Até tinha uma coisa também com o Lucas Moura, um motivo também que me levou a... Porque o Lucas Moura era titular na Copa das Confederações e foi campeão com o Filipão. Mas não foi titular, né? Era o último jogo, mas todo jogo a torcida pedia ele e o Filipão falava: quanto mais me pedem, menos eu coloco. Ele falou isso. Eu achei de uma arrogância e uma prepotência ímpar. E ele não foi convocado para a Copa do Mundo. Eu acho que ele deveria ir. Como é que foi a bronca do Neymar em você? Não. Aí durante a entrevista coletiva no dia seguinte, perguntaram sobre o que eu falei. O Neymar disse: olha, ele falou por ele, não fala por mim, vou puxar a orelha dele. Coisa de... Mas como é que foi o puxão? Não. Wagner. Não foi. O Neymar tem... Olha a idade dele. E outra coisa, eu nunca usei o nome do Neymar. Eu coloquei aquilo como torcedor, mas lógico que o fato de eu estar ligado ao Neymar, que deu a proporção, que deu, óbvio. Você se arrepende de ter dito aqui no bate-bola que você faria a mesma coisa do Ávila, naquela história da porcentagem? Eu tenho uma admiração muito grande pelo J. Ávila. Eu tenho uma relação muito boa com a Traffic. Trabalho lá com eles, com o Stefano, com o Fred. Stefano, filho dele. Filho dele. Eu fui criado numa cultura brasileira onde, queira ou não, você não está infringindo uma lei. O que o Ávila fez? O Ávila tinha uma empresa de intermediação de negócios, tinha uma marca chamada, posso falar o nome? Nike, que vestiu uma seleção chamada Seleção Brasileira, que era a maior. E ele levou a marca para a seleção. E se o presidente da seleção, da CBF, quis algum percentual sobre a comissão que cabia à Traffic, o que tem de errado? Se ele pagou do bolso dele, ele está roubando quem? O próprio bolso. Ele está tirando dele. Só para a gente deixar ainda mais claro, ele recebeu, se não fosse R$10, ele teria recebido 2. Dos 2, ele deu uma parte para o Ricardo Teixeira. Isso é público, todo mundo fala isso. E é isso que você está questionando. Eu quero dizer que eu teria feito igual. Eu estaria sendo aqui, não, eu não faria. Não é isso. Naquele momento eu teria feito igual, porque ele não está fazendo nada, ele não está roubando o país, não está sonegando, não está fazendo nada. Ele está dando um pedaço da comissão dele para alguém que exigiu, digamos. Mas me explica por que a seleção brasileira precisa dele para chegar na Nike e não consegue ligar para a Nike ou vice-versa? Ou poderia ter uma proposta menor de outra concorrente e ele levou uma maior. Ele fez o trabalho dele, que ele era um gigante na área. Você está tirando dinheiro de uma entidade como a seleção, como a CBF? Não, a CBF paga, é de praxe, quando você faz um patrocínio, é de praxe a agência receber 20%. Sim, mas vai para a CBF, não para o bolso do Ricardo Teixeira. Para a agência. Não, eu sei, eu digo, mas nesse caso entrou um dinheiro no bolso do Ricardo Teixeira. Né? Porque o dono da agência recebeu e passou. Isso realmente eu recebi puxão de orelha de parente meu, de tios, que eu não deveria ter falado isso, que eu estou... Pô, mas eu seria hipócrita. Seria hipocrisia minha falar, eu não faria. Não estou dando exemplo ruim, não. Eu faria. Você pagaria uma porcentagem da sua comissão para um diretor de um clube ou do outro por ter feito essa negociação? Não. Não, porque é diferente. Eu estaria prejudicando um jogador. Eu estaria... Não, na sua parte. Então não me fiz claro. Pegando o exemplo do Dávila, né? Supondo que você tivesse vendido... Agora, você vendeu o Gabigol. E você teve a sua parte... Uma comissão. A sua comissão. E da sua comissão você tirasse uma parte para dar para um diretor da Inter ou para um diretor do Santos? Primeiro que estou vendendo um jogador de ponta, que não precisa de acertos, de negociações.
entre aspas, para poder ser vendido. Isso se faz quando o jogador é fraco, como já soube aí na base de um grande clube de São Paulo, que os diretores da base receberam um valor para colocar um menino que não tinha condições de jogar. Vocês sabem o que eu estou falando. Agora, recente, do Corinthians. E até não parece que essa pessoa também não está mais lá. Não está mais. Enfim, isso também não se foi provado, foi dito pela imprensa. É diferente. Eu colocar alguém para receber um valor, para me ajudar, porque meu jogador não tem condições. Dentro dessa área da ética, teve uma carta sua para o pai do Neymar questionando a cobrança que ele teve por parte dos impostos, da Receita e dessa história toda, né? Você falou, poxa, para então de pagar os impostos, entre aspas, você me ajuda, tá? Porque eu só não estou falando porque eu não estou com a carta aqui exatamente na minha frente. Mas mais ou menos você teria dito, não paga os impostos do Brasil, vai e faz seus negócios fora. Tem mais é que colocar dinheiro em paraísos fiscais. Se estão te enchendo o saco tanto assim. Mas isso. Em paraísos fiscais, mas você pode ter dinheiro em paraísos fiscais desde que você declare. Claro. Eu falei isso. Porque ninguém fala que ele tem uma instituição, Instituto Neymar, que abriga 2.400 crianças por dia, dá refeição, tem lá todos os inglês, espanhol, informática, todos os cursos. Aprende a jogar bola, aprende a jogar tênis, aprende a jogar vôlei, aprende a jogar basquete, natação. Você falou para ele, inclusive, fechar o instituto, né? Fecha o instituto, pega essa grana e vai embora, pô. Ele pode. Por que o pai do Neymar, por que o Neymar traz o dinheiro dele para o Brasil se ele ganha legalmente na Espanha? Porque ele quer, porque ele poderia ter dinheiro lá. Ele ganha lá, paga o imposto lá, ele já vive lá há 3 anos e meio. O que eu escrevi foi para que ele... foi uma forma de revolta contra o que estava acontecendo, porque o pai dele trouxe um dinheiro para o Brasil, os 40 milhões, vamos ser claros, e pagou o imposto, e mostrou a DARF para todo mundo ver, na PJ, na pessoa jurídica. Ele pagou 17,5%. E deveria pagar, entre aspas, a Receita acha que deveria na pessoa física, porque claro, seria salário, mas não é salário. E aí a Receita bloqueou os bens dele. Eu acho que isso está errado. Ele pagou. Agora, então, o que ele deveria fazer agora? Pagar a diferença de 17 para 27, digamos. Tá? Já que ele pagou 17, 27 é da pessoa física. Bloquearam e puseram ele exposto para o mundo inteiro, os bens dele estão bloqueados, como se ele fosse um sonegador. E ele é um contribuinte que está aqui. E por que você acha que isso acontece? Você acha que... Não, é porque ele trouxe para a jurídica? Não. Eu imagino que para pagar menos imposto... Óbvio, isso é legal. Sem dúvida. Quer dizer, não estou eu aqui também, eu não sou a pessoa que para julgar se foi, André. Não. Mas não, o que eu digo assim, você acha então que pegam no pé do Neymar ou pegam no seu pé para que vocês sejam absolutamente corretos e éticos de maneira exagerada? Talvez porque o Neymar é da mídia, né? Tudo que se fala do Neymar é mega, sai em tudo quanto é lugar do mundo. Ele foi depor lá em Madrid, num problema lá da DIS, não tinha nada a ver com Madrid, que seria aqui no Fórum Brasileiro, e parou a cidade lá onde que ele foi, jogador do Barcelona, por quê? Porque existe uma briga entre a Catalunha e Madrid, e o resto da Espanha, né? Então ele é o símbolo da Catalunha. Mas você conhece bem a Espanha, são vários jogadores do Barcelona que têm problemas com impostos. Não é só o Neymar, é o Messi... Mascherano, já mesmo os espanhóis, mesmo Piqué... E nenhum do Real Madrid, aparentemente, tem. É o que eu acabei de falar. É porque mas não tem... a fazenda espanhola, onde fica? Não, onde que é? É em Madrid. Eu sei, mas não tem nada um especialista em Barcelona que enganou esses jogadores, porque não... Falar sobre perseguição, acho que é meio inocente, né? Você está falando dos jogadores Sim, tem vários jogadores do Barcelona que tem... que são só do Barcelona, porque não tem ninguém do Real. Não, mas você ficou sabendo de algum, sei lá... Não soube de ninguém do Real. Mas é uma coisa que não me cabe também dizer, eu acho muita coincidência, né? Não sou aqui um dono da verdade, mas está na cara que o jogador do Real Madrid é protegido de alguma forma. E lembrar que o Barcelona admitiu a culpa no caso do Neymar, no caso da DIS, tanto que pagou uma multa ali, fez um acordo com a Procuradoria. Ele pagou, e isso, inclusive, seria até bom para o Neymar mostrar, então, já que lá foi pago com pessoa física, e lá era isento de imposto, então ele poderia... Sim, mas o Barcelona admitiu um erro na negociação. Mas não fez com que o Neymar levasse vantagem nisso, nenhuma. Pelo contrário, está com os bens bloqueados aqui. A gente estava falando no bloco anterior sobre o Neymar ter aceitado mais de uma vez propostas muito menores,
Faz muita diferença para o sujeito ganhar 20 milhões por ano ou ganhar 40? Não. Como disse, aqui no Brasil, me lembro que o Silvio Santos uma vez deu uma entrevista dizendo que é um 0 a mais, um 0 a menos, para ele não mudava nada. E para o Neymar também não muda. O cara já tem o que ele tem, ele já tem avião, tem helicóptero, tem barco, casa, ele precisa do quê? E por que você cobra 40 do Paris Saint-Germain? Porque o meu negócio é esse. Eu sou, entre aspas, um corretor. Eu quero vender, eu quero valorizar o meu produto, o meu jogador. Eu mostro por que eu seleciono todos os gols do jogador, da base até o profissional, por que eu mostro a índole dele, da família, para os clubes afora. Porque isso valoriza na hora de vender. O Gabriel, o pessoal da Inter, queria saber tudo dele. Vieram aqui, foram na casa dele, conhecer o pai, a mãe, o dia a dia. E pagaram um valor de 29 milhões e meio de euros. Em algum momento, hoje ainda, te magoa o apelido de Wagner Dinheiro? Tem uma pessoa do futebol que me colocou esse apelido. Posso dizer o nome? Pode, claro. Milton Neves. Uhum. Eu ia muito no programa dele. Ele sempre falava isso quando ele estava na televisão, mais há uns anos atrás. E agora eu deixei de ir por causa disso, porque eu estou em determinado lugar de futebol, quando eu vou no futebol, as pessoas me reconhecem mais do que em qualquer outro ambiente, é óbvio. Uhum. E as pessoas me chamam desse nome. E primeiro que eu não sou rico. Segundo, eu vejo o lado do jogador. Quando eu vendo um jogador, eles acham que o dinheiro vem para mim e para o jogador. Por exemplo, do Gabriel, o dinheiro vai para o Santos. Eu ganhei uma pequena comissão. O Gabriel tinha um pedaço de direitos econômicos, sim. Agora, não é o 29 milhões, eles pensam que eu estou deixando o Santos com pouco dinheiro e ganhando nós. O caso do Neymar, eu já briguei. Uma vez eu estava no Carnaval na Bahia e um cara veio me xingar de ladrão por causa do Neymar, no ano passado. Mas por que você se importa com o que os outros pensam? Não é que eu me importo. O cara chamou você de ladrão, eu tenho duas reações. Ou eu ataco ele ou eu faço de conta que não ouvi. Eu fui para cima do cara. E por quê? Porque o cara me chama de ladrão, o cara tá bêbado, me chama de ladrão na cara dura assim. Robão, você tem ladrões, você tem a corja, aqueles nomes. E olha que não era um cara qualquer. O que é ser rico para você? Você acabou de dizer que não é rico. Ser rico é pessoas que não precisam trabalhar, que vivem maravilhosamente bem, economicamente, tem tudo. O Neymar é um jogador rico. Claro que é. Ele é milionário, né? Milionário. Eu preciso trabalhar todo dia, tenho contas para pagar. Empresário bom faz jogador ruim se virar bom? É um dos folclores, aqui a gente está falando de folclores e ditos populares, assim. Por exemplo, eu lembro quando o Doni foi goleiro do Corinthians e depois ele foi vendido, todo mundo falava, nossa, o empresário desse cara é muito bom. Foi pra Roma. Nem foi tão justo, ele foi goleiro da Roma depois, titular por um bom tempo. Agora se diz a mesma coisa com o André, também do Corinthians, indo para o Sporting. Se diz isso o tempo inteiro, né? É verdade? Faz. Se eu tenho um garoto na categoria de base, tudo que eu posso querer é que ele seja empresariado por você, porque eu imagino isso. Isso se eu tenho pouca confiança no meu garoto, se eu tenho muita também. Mas é verdade? É um pouco de folclore. Não existe. O jogador, quando ele não é bom, ele não vai a lugar nenhum. O André não é o Neymar, mas é um bom jogador. Jogou no Santos uma época, foi artilheiro. Sim. O Neymar, Robinho, Ganso. Aí você vem e fala, até eu seria artilheiro jogando com esses Mais caras. ou menos isso. Mas ele é bom, já teve um momento muito bom. Não, para a gente também não precisamos ficar especificamente no caso dele, ou no caso do Doni, ou de quem quer que seja, mas nem dessa ideia. Não, ninguém faz um cara ruim jogar bem. Ninguém vai pegar um jornalista. Mas ter uma boa venda. Uma boa venda, sim. Sim, é isso. Mas aí sim, porque eu posso vender bem meu peixe. Eu posso chegar lá e falar, olha, futebol é ilusão, né? Porque não tem nenhum jogador que jogue bem em todos os jogos e nem tem um jogador que é ruim. Porque você, quando pega um time como qualquer um desses 20 que estão na Série A do brasileiro, todos eles ali, jogadores, têm qualidade. Não é à toa que Chapecoense vem aqui e ganha do São Paulo. O dia desse veio aqui um clube do Rio Grande do Sul, ganhou do São Paulo no Morumbi, na Copa do Brasil agora, Juventude. Pô, será que o Juventude, um jogador de São Paulo ganha mais do que toda a folha do Juventude? Como é que você explica isso? Mas você já vendeu algum jogador que você pensou, pô, eu não compraria, ele não vale esse dinheiro? Não. Eu tive jogadores que eu vendi para a Turquia, que o pior lugar para se vender é para a Turquia. Um jogador chamado Éder Secon. Jogava no São Paulo, centroavante. E os caras achavam que ele não era tão bom, quando eu tinha falado dele, que ele era um Adriano, que era um canhoto forte.
E ele chegou lá, não conseguiu se adaptar. Aí o que fizeram? Você lembra disso? Até tomaram o passaporte dele lá, não pagaram ele. Eu tive que colocar o ministro do esporte na época. Wagner, o Messi começou no Barcelona aos 13 anos de idade e dá indícios de que não vai sair de lá nunca. Ser empresário do Messi é uma roubada? Claro que não. Cada renovação ele ganha 10%. Você falou do Adriano Imperador, num bate-bola desses de revista, na pesquisa estava escrito Ronaldo, aí você fala uma trajetória. Robinho, você fala craque. Adriano Imperador, você fala ingrato. Por causa do Gilmar Rinaldi. Por quê? Porque o Gilmar era o empresário dele, fez uma carreira maravilhosa, o negociou da Inter para o Parma, do Parma para a Inter, voltou, e depois, de uma hora para outra, ele virou as costas e ele foi trabalhar naquele momento com a Nine, apesar que o Ronaldo não diz isso, mas ele foi para a Nine que o levou para o Corinthians. Sim, foi quando o Adriano veio para o Corinthians, né? Aquela parte. Isso é fato. Então, eu achei essa palavra melhor para aquilo que me perguntaram, que ele foi ingrato com o Gilmar Rinaldi, um cara que é meu colega, meu parceiro, meu amigo, um cara sério, um cara que na seleção lá largou tudo para ir para a seleção e é uma pessoa que fez muito pelo Adriano. Neymar e Lucas também foram para a Nine, né? Em algum momento. Nós fizemos através da Nine alguns patrocínios para eles. Você temeu perdê-los para o Ronaldo? Não. O Ronaldo nunca foi agente, empresário, procurador de jogador. Ele tinha uma empresa que cuidava da imagem e trouxe algumas que vocês sabem. Mas como é que é o mercado entre vocês, agentes ali? Tem essa coisa de um querer pegar o do outro? Como é? Imagino que tenha... No caso, do mercado. Aqui no Brasil, eu me dou bem com todos. Eu me dou bem com o Juan Figuer, Juliano Bertolucci, Gilmar Veloz, Gilmar Rinaldi, quando trabalhava, e outros. Você nunca tentou, assim... Não, porque tem tanto jogador, por que eu vou entrar com problema aí? É muito comum um jogador que tem um empresário que não é tão conhecido e não tem um bom relacionamento com os clubes, me procurar. Eu chego para ele e falo, escuta, ele já te ajudou, você mesmo falou que ele te ajudou, que ele mandava passagem aérea para o seu pai, para sua mãe, pagava hotel para você, te ajudou economicamente, agora você quer sair do cara para vir trabalhar comigo? Porque ele não vê clube para mim. Eu não consigo subir onde que eu estou. Eu falo, olha, não quero. Porém, eu vou te dar uma chance. Se você quiser pegar o seu empresário e trazê-lo aqui, eu converso com ele e falo para a gente fazer uma parceria. Hernanes fez isso? Não trabalha comigo, eu não quero falar, mas você sabe muito. Já disse. Fala, Perrão. Só a curiosidade mesmo do fã do esporte, sempre que a gente toca nesse assunto, você disse que não é rico, mas você convive com milionários e que tem como traço ali, como marca, serem gastões. Não fazem nenhuma questão de esconder, enfim. Nem vou mais adiante nisso. Você citou o encontro com o dono do Paris Saint-Germain, a conversa e tal. Eu queria que você descrevesse melhor, porque as pessoas gostam de saber, não me pergunte por quê, mas gostam, do cenário desses encontros, ou qual foi a situação, assim, mais incrível que você tenha participado, que você fala, puxa vida, eu estou aqui com esses caras nessa situação, enfim, você já entendeu. Eu acho que a mais legal para contar é com o Florentino Pérez. O Vanderlei Luxemburgo era técnico do Real Madrid. E houve um prêmio que o Real Madrid ganhou num grande hotel em Madrid. E eu fui, o Luxemburgo foi, eu estava com o Robinho e por ser o empresário do Robinho, eu fui também junto. Nem fui convidado, mas fui junto. E na mesa sentamos o presidente do Real Madrid, a esposa dele. Coincidentemente, eu sentei ao lado da esposa do presidente, Robinho, Luxemburgo e tinha mais alguém que trabalhava com o Luxemburgo na mesa. E eu gosto muito de vinho. E eu peguei a garrafa, fui servir o vinho, já tinha os copos, as taças estavam já na hora de ser servidas novamente, eu fui servir a esposa do Florentino para ser cordial. Quando eu levantei a garrafa, eu esbarrei no copo, na taça dela e derramei a taça nela, na mesa e na roupa dela. E eu fiquei com a cara. O Florentino, na mesma hora, quebrou o gelo e falou... Chamou o segurança, pediu para levá-la e eu me desculpei, ela não falou nada, deu um sorriso, e ela foi embora. Em 5 minutos ela estava já indo embora. Foi embora para a casa dela. Aí, a hora que ela saiu, o Florentino falou para mim assim,
Graças, muitas graças. Brincando comigo que estava ficando sozinho numa que festa. Tinha se livrado da mulher. Que estava numa festa iniciando, que era o relacionamento deles, ela até faleceu há 2 anos atrás. Era muito bom o relacionamento dele, mas foi uma piada, uma brincadeira saudável que ele fez comigo. E eu falei, poxa, eu senti até mal na história. Mas nessas negociações importantes, não tem uma mordomia ali para convencer, ajudar no... O lado, um dia desse, um amigo meu falou, pô, Wagner, você... eu quero ser agente porque você viaja de primeira classe, executiva, está nos melhores hotéis, jogo de futebol você está no camarote, sempre do time. É verdade. A Inter de Milão agora mandou 10 executivas para nós irmos, o pai, a mãe, a irmã, eu, o pessoal que trabalha comigo, para ir para Milão a semana agora, no finalzinho da janela agora. Chegou lá, nos alojou num hotel famoso chamado Bulgari. Fomos Salamutai, um restaurante famoso lá em Milão. Faz parte do contexto lá. Eu vou dizer, não quero ficar no melhor hotel, não quero... Uma transação também de 28 milhões de euros, né? 29 milhões. 29 milhões. Então, nesse 1 milhão que eu errei, já se resolve tudo isso com tranquilidade. Ainda sobra. E os chineses que queriam o jogador, eles ficam lá no Mandarim Oriental, que é um hotel hoje, acho que está até na frente do Armani e do Bulgari. É um hotel super famoso lá e muito ostentoso. Eu não sou, eu sou de família simples, vim do interior, e para mim, eu viajei muitas vezes de econômica, já fui até para o Japão em 93, eu e meu São Paulo. Nossa, São Paulo, você é São Paulino também, né? Não sei. É de econômica com a minha filha, em 93, quando minha filha era pequena. Eu tenho que terminar o programa, eu vou terminar rapidamente. 2 perguntas muito simples. Uma, não é uma pergunta, é uma colocação, porque... Como é que você vê essa tua trajetória no futebol? Como é que você avalia o seu momento? Você fala que você começou de uma maneira simples e hoje você é esse homem importante que todo mundo conhece, que acaba de vender um cara por 29 milhões de euros, entre outras coisas. E o empresário, como você quiser dizer, do maior jogador desse país. Nessa mesma pesquisa que fizeram a seu respeito, está escrito que de 2000 para cá, isso sem contar o Gabigol, você já teria participado de transações que envolviam mais de R$1 bilhão. Acho que você deve saber bem esses números. Então, você tem plena noção da sua importância. Queria saber a tua opinião sobre essa trajetória. Como é que você vê esse ódio que as pessoas, alguns têm contra você, a admiração, o desejo de pais e mães de jogador que te procuram, a inveja dos outros empresários? Como é que... Por causa disso, tudo que você falou, eu tenho até problemas hoje com a Receita Federal. Eles entraram no meu escritório, me autuaram, eu estou recorrendo, estou nos advogados. E quanto ao que acontece em geral, quando uma mãe, um pai me procura de um jogador, eu me sinto responsável por aquele menino. E muitas vezes eu tenho o lado inverso, né? O lado quando eu tenho que dizer para ele que não foi aprovado. Não por mim, no clube que eu levei. Mas olha só, desculpa te interromper. Você recebe o cara que a única esperança dele não é exatamente o estudo, e sim um talento que aquele filho eventualmente tenha. E no outro extremo você tem o ganho absurdo e no meio disso tudo essa relação com o país. Você talvez mais do que qualquer um de nós vive esses extremos o tempo inteiro. Você acredita nesse país? Você acredita no Brasil? Acredito, claro. E acho que nós estamos a caminho agora, cada vez mais as coisas estão melhorando, estão se descobrindo, estão se moralizando. Você vê o que está acontecendo nesse país e claro que vamos melhorar muito mais ainda. Tanta gente que você nunca imaginaria que estivesse onde está hoje, que aconteceu aí com essas operações Lava Jato aí, que nós estamos, todo mundo acompanhando. E as coisas vão melhorar, não tenho dúvida.